Estamos de volta conversando com o Dr. João Lourenço Navajas sobre o tema mídias sociais e saúde mental. E nós vamos para a pergunta do nosso público. É o Antônio Paladino, da Vila Madalena, de São Paulo. Sair das redes sociais pode diminuir o hormônio do estresse, doutor João? Então, eu acho que ele deve estar se referindo à adrenalina, ao cortisol, que aparece quando você está estressado. O estresse não é uma coisa ruim, tá? O estresse é uma coisa boa. Ele te anuncia e te prepara fisicamente para enfrentar uma dificuldade. Ou para lutar contra ela, brigar mesmo, ou fugir. Então ele prepara você física e psicologicamente para isso, né? Agora, quando você está vendo coisas na internet, aquilo evoca emoções. Mas na realidade você não está vendo um fato de verdade, você está vendo uma coisa que já aconteceu, ou está lendo coisas que são opiniões alheias, e isso vai mexer no seu emocional. Isso vai fazer o seu coração bater diferente. Certo? Agora, como que ele vai bater diferente? Concorda que quando eu ouço Chico Xavier falando, mesmo que seja no pinga-fogo de não sei de quantas épocas atrás, seu coração bate diferente? Agora, quando eu vejo o Datena mostrando alguém levando um tiro na cabeça, só de eu falar aqui, você já estremeceu. A gente já se agonia, Já é uma coisa, nossa, que coisa pesada. Então, o que significa isso? Não é tirar a cara da frente. Claro que eu concordo que tem que ter um TT, que eu falo, né? O tempo de tela tem que ser, vamos dizer assim, exclusivo de cada pessoa. Você tem que perceber quanto que eu aguento o tempo de tela, tá? E dentro desse tempo de tela, filtrar, né? Não é porque a porta está aberta que eu vou ver o que tem lá dentro, né? Eu posso filtrar, gerenciar, evitar, me contrariar e não ficar vendo coisas que fazem o meu coração bater diferente. O hormônio do estresse é o mesmo quando você ouve Chico, quando você vê o Datena, tá? Desculpa o Datena aí comparar, né? O Chico eu sei que compreende, o Datena eu não sei, tá? Não, mas é verdade. E outra coisa, o Antônio Paladino, ele está falando muito bem, né? Perguntando para a gente, então, esse hormônio pode diminuir ou não? Só que a gente é obrigada hoje até a trabalhar com redes sociais, com internet, com celular, com tudo. Então não dá para a gente sair completamente, né? Pois é, por isso que eu digo, qual é o filtro que você usa? Tem gente que está vou comprar aquele filtro que põe na frente, que filtra os raios violentos. Não é desse filtro que eu estou falando. Eu acho que o principal filtro, e eu vou usar uma linguagem bem espírita, tá? Que é o Evangelho. Se você está olhando uma coisa e ela é boa e é bacana, então se eu estou vendo o Chico falar, você acha que eu vou xingar o Chico? Né? Vai vir uma vontade de mandar ele para aquele lugar? Não vai. Agora, se eu estiver vendo alguém falando mal de alguém e eu tomar partido de não sei de quem, vai vir emoções fortes. E eu já vou como se eu estivesse lá vivendo aquilo e não está acontecendo nada daquilo. E ainda por cima pode ser falsa. Exatamente. Precisa tomar esses cuidados todos. O filtro qual é? Evangelho. Se por acaso aparecer alguma situação muito drástica, muito chocante, filtra com o Evangelho. Você fala assim, olha, eu não sei por que é que essas coisas ainda têm que acontecer, mas se Deus permite, é porque tem alguma função muito boa. Então eu espero que essas pessoas que estejam passando por isso aproveitem a situação da melhor maneira possível. Você já filtrou. Você já vai perceber que o seu cortisol e a sua adrenalina já mudou de tom, já mudou de endereço dentro de você. Seu coração já bate forte, mas não desesperado. Pode ser mais uma pergunta? Claro. Samanta querida, Vilas Boas de Niterói, Rio de Janeiro. O celular hoje é um escritório ambulante, ela fala. Resolver tudo por ele pode causar dependência e afastar o contato com as pessoas. Se bem que ela está perguntando, mas é quase uma afirmação. Então, como é que a gente fica espiritualmente falando se a gente está sujeito a isso tudo? Então, eu acho que é interessante. Hoje, a facilidade de comunicação agiliza uma série de processos, tá? Que acho que são extremamente valorosos. Volto a falar, o problema é o filtro, né? Nada é tão urgente que não possa ser calculado com calma para ser executado com segurança. Então, por exemplo, vou falar na minha área, que é a medicina. Ficou muito mais fácil as pessoas me acessarem e tirarem dúvidas, né? De como que toma um remédio, que dor é essa que eu estou sentindo, devo ir no pronto-socorro ou não, né? Facilita muito, né?
Eu posso até ter como profissão ficar meio que de prontidão o tempo todo, que as pessoas podem me ligar. Mas mesmo assim, quando eu falo para as pessoas, olha, você pode me ligar a hora que você quiser, é porque eu sei que talvez ela vai precisar disso. Mas não é todo mundo que tem isso, e nem é todo mundo que me liga. Sim. E volto a falar, é a questão do filtro, né? Claro que agiliza muito você poder resolver as coisas sem precisar ir. Hoje, quantas vezes você foi no banco esse mês? Provavelmente nenhuma. Nenhuma. Pois é. Eu não vou ser quantos anos no banco, porque não precisa, não é muito bom isso? Porque eu posso atender mais um paciente, não é? Ou eu posso almoçar tranquilamente, em vez de ficar correndo para ir no banco, não é assim? Ou eu falo brincando, eu posso ficar aqui quietinho ouvindo o capim crescer. Né? Eu posso aproveitar o tempo melhor. Agora, se eu me deixar dominar pela máquina, pela tentação, né, de que eu vou estar sabendo de tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, aí eu vou entrar num estresse desnecessário. Isso daí pode causar também depressão e síndromes? Pode. Porque tudo que é em excesso, tudo que é em falta, vai ser avisado para você por forma de algum mal-estar. Mas se a pessoa depende disso para trabalhar, para negociar muitas coisas hoje em dia, da sua profissão, da sua vida... Também é filtro. Você vai negociar dormindo? Na hora do almoço? Né? Esse pensamento... Porque você vê as pessoas almoçando tudo com celular, né, doutor João? Eu acredito que a maioria deles é... No aeroporto não tem ninguém sem o celular ali. Você tenta conversar com alguém, eu fiz esse teste. Eu vou tentar ver se tem alguém aqui sem celular para mim ir lá fazer uma pergunta. Não consegui ninguém no aeroporto sem o celular. Ali, ó. Sim. Eu acho que esse é que é o cuidado que nós temos que ter. Eu acho que nós estamos passando por um tempo que eu chamo de exagero, né? Porque é uma novidade. Mas logo em seguida nós vamos aprender os filtros, né? Do mesmo jeito que quando eu descobri a mediunidade e percebi os espíritos, não percebo todos. E eu vou lá fazer educação mediúnica e aí a pessoa fala, ó, filtra, isso não é para fazer. Ou quando eu estou na Federação Espírita, que a gente trabalha com a desobsessão de dependentes químicos, vem espíritos que são mal educados, que falam palavrão, e eles falam, o moço aqui não deixa eu falar o que eu quero falar. Palavrão você não vai falar mesmo. Tem que filtrar mesmo o médium, né? Então eu acho que a NET está ajudando as pessoas a aprender a filtrar, né? E em seguida respeitar. Né? Tá certo. Aqui está falando medo de ser ou não aceito nas redes sociais como FOMO. Você pode falar alguma coisa sobre isso? E também, às vezes, é como você falou, vem mentiras, vem coisas que muito rapidamente se alastram, a pessoa fica até sem defesa. Isso porque acho que as pessoas ainda não têm a noção do que é a exposição na mídia. Então, principalmente crianças e adolescentes, né? Falam espontaneamente, se expõem de maneira sem filtros, e aí, é claro, sempre tem alguém que ainda não aprendeu a respeitar, que vai ali aproveitar a brecha, né, para fazer bullying, né, que o pessoal fala, né, ficar blasfemando em cima de você, né. E aí isso pode fazer com que uma pessoa que tem um ego um pouco mais frágil, não porque ela seja frágil, mas às vezes não está montado ainda o ego dela, que é um adolescente, um jovem, né, vamos dizer assim, pode fazer ele se sentir muito mal com isso. Muito mal. E acabar até com não digo nem com a vida, lógico, nós somos espíritos imortais, mas vai acabar de repente, com a juventude, com... Tem algumas reações que são muito, como chama isso? Impulsivas, principalmente para a parte dos jovens, né? Pois é. E aí é claro que, volto a falar, é a questão do respeito. Né? E essa parte de medo de não ser aceito nas redes sociais? Eu acho que se eu fosse falar isso para Freud, ele não ia nem entender, porque ele nem sabe o que é mídia social. Mas se eu falasse para ele que é mais ou menos como a histérica, que ficava com medo de ser chamada de prostituta, se falasse que gostou de transar com o marido, é a mesma coisa. Naquela época não podia falar isso. Não podia falar. O marido não podia nem saber que a mulher tinha orgasmo. Nossa, vai de reto, Satanás. Não podia. Hoje é a mesma coisa. Eu coloco na mão da NET a minha aprovação. É mesmo, né? Isso daí precisa de quê? De tratamento psiquiátrico, psicológico? Quando chega nesse ponto de a pessoa cindir com a realidade, cindir não é palavra, né? Mas é dissociar com a realidade, você precisa fazer um tratamento psicológico para fazer ela voltar para o chão dela, botar o pé no chão dela, parar de ficar supervalorizando coisas que ela imagina. Entendeu? Que é assim que é a histeria, né? Então, o negócio mesmo... Você acha necessário, todo mundo, independente da sua situação,
ter um tratamento terapêutico, de repente um tratamento psicológico e até psiquiátrico, por conta da sua vivência tão atual, tão moderna hoje em dia, com cutucadas, com espetadelas dentro do ego, dentro do orgulho, do egoísmo? Eu entendi. Eu não acho que tem que ser um tratamento, porque se a pessoa não chegou no nível da patologia... Não tem necessidade, não. E a gente só vai considerar que é patológico quando aquilo atrapalha a qualidade de vida da pessoa. Senão, não. Mas o que eu acho que pode ser feito, que é antes de prevenção de saúde, é promover a saúde mental. E vai parecer que eu estou falando de uma casa espírita, mas eu acho que a principal promoção da saúde mental ainda é a prática do Evangelho. É um instrumento poderoso no qual você fica acima desses comezinhos do dia a dia, mas que não é desnecessário, não é que é ruim, porque Deus não faz nada ruim. Mas conforme você vai crescendo e amadurecendo, você já não brinca com os mesmos brinquedos. É verdade. Não é? Então a gente precisa de instrumentos, de instruções e de instrutores para essa nova maneira de enxergar o mundo. Eu acho que ainda a espiritualização das relações humanas, aí nem interessa se é espiritismo ou se é cristianismo, é o principal promotor da saúde mental. É a espiritualização das relações humanas. Muito bom, doutor. Olha, mais uma vez, agradecemos a sua participação, a sua presença aqui no Dualidade. Está sempre convidado, a casa é sua, você sabe disso. Que Deus te abençoe muito. A todos nós, não só eu. Você quer participar conosco? Mande suas perguntas, suas dúvidas, colocações para dualidade@feal.com.br. Para assistir esse e os outros programas, youtube.com/TV Mundo Maior e TV Mundo Maior/Dualidade. Você vai lá no site, vai direto no programa Dualidade. Para interagir conosco, facebook.com/TV Mundo Maior. Agradecemos a sua companhia e até o próximo programa.